E eu quero falar com vocês hoje sobre o maior rockstar das Escrituras, Salomão. Abre comigo aí em Eclesiastes. Salomão é um perfeito exemplo de um rockstar, de alguém que foi famoso, rico, bem-sucedido, teve drogas, sexo e rock and roll em tudo que ele fazia. Em tudo que ele fazia, ele conseguiu viver isso. E o Eclesiastes é o I'm on second dele, é um testemunho dele, ele falando sobre o que é a vida. E eu quero refletir com vocês hoje. Não é uma aula do Proerd, viu? Eu não vou falar sobre os perigos da droga com você. Eu vou falar sobre perigos maiores do que a droga. Nós temos a tendência de tratar pecados sintomáticos como doença. Existem pecados que eles são apenas sintomas, né? Vou dar um exemplo para você. Quando você fica gripado, você não trata a gripe necessariamente, você trata os sintomas da gripe, você trata a tosse, a febre. Você não está doente de tosse, você não está doente de febre. É só um paliativo para que abrande os sintomas até o vírus passar. Só que no mundo espiritual, existe uma diferença neste tratamento. Não basta você tratar os sintomas. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Tem gente que luta contra a pornografia, por exemplo, e acha que é só parar de ver filme pornô que está tudo certo. O problema está no pornô, e não na idolatria do coração dele. Ele até pode parar de ver filme pornô, mas ele vai continuar um idólatra. Ele vai continuar amando as coisas dessa vida mais do que Deus. Um viciado, ele pode até parar de viciar, de usar, de consumir o que ele era viciado. Mas se ele não deixar o amor de Deus sobrepujar todas as coisas, e a idolatria do coração dele, o orgulho, a avareza, aquilo que a teologia católica chama de os 7 pecados capitais, trata de capitais porque são pecados mais profundos do que os sintomáticos. Se ele não tratar isso, não vai adiantar nada. Ele até pode nunca mais fumar um cigarro, nunca mais cheirar uma carreira de cocaína, mas ele vai continuar sendo um idólatra, vai continuar sendo um pecador contumaz. A Bíblia nos trata como pecador, mas existe uma posição de um pecado recorrente que a Bíblia abomina. A Bíblia abomina. Existe uma vida que todos nós estamos completamente sujeitos a ela e somos constantemente levados pelo diabo para vivê-la, que é uma vida de amor às coisas deste mundo. Uma vida de drogas, sexo e rock and roll. Uma vida de completa e total inconsequência. Sem você saber que existe um amanhã, ou pelo menos não se importando que existe um amanhã. E o amanhã sempre vem. Vamos para o texto? Eu já falei muito. Eu vou ler todo o capítulo 1 e todo o capítulo 2. Quem quiser me acompanhar, me acompanhe. Quer dizer, todo mundo abre a Bíblia e me acompanha. Eu estou obrigando vocês a me acompanhar. Essas são as palavras do mestre Davi, do mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. O que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol? Geração vem, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe e logo retorna ao seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas, soprando em círculos. Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. A água retorna para os rios e corre novamente para o mar. Tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa o quanto ouvimos, nunca nos contentamos. A história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. De vez em quando alguém diz, isso é novidade. O fato, porém, é que nada é realmente novo. Não nos lembramos do que aconteceu no passado, e as gerações futuras tão pouco se lembrarão do que fazemos hoje. Eu, o mestre, fui rei em Israel e vivi em Jerusalém. Dediquei-me a buscar o entendimento e a usar a sabedoria para examinar tudo que se faz debaixo do céu. Descobri que Deus deu uma existência trágica à humanidade.
Observei tudo o que acontece debaixo do sol e, de fato, nada faz sentido. É como correr atrás do vento. O que está errado não pode ser corrigido, e o que ainda falta não pode ser recuperado. Disse a mim mesmo: sou mais sábio que todos os reis que governaram em Jerusalém antes de mim. Tenho mais sabedoria e conhecimento que eles. Então me dediquei a aprender de tudo, desde a sabedoria até a loucura e a insensatez. Descobri por experiência que procurar essas coisas também é como correr atrás do vento. Quanto maior a sabedoria, maior a aflição. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Disse a mim mesmo: venha, vamos experimentar o prazer. Vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Portanto, disse: o riso é tolice. E o que me adianta buscar o prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com vinho. Enquanto ainda buscava a sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim, procurei experimentar o que havia de melhor para as pessoas de uma curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Construí açudes para juntar água e regar os meus pomares verdejantes. Comprei escravos, escravas e outros nasceram na minha casa. Tive muito gado e rebanhos, mais que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e de ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas. Tive tudo o que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Tudo o que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo, encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços. Mas ao olhar para tudo aquilo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada daquilo fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Então, resolvi comparar a sabedoria com a loucura e a insensatez. Pois quem pode fazê-la melhor do que eu, o rei? Pensei: a sabedoria é melhor do que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O sábio vê para onde está indo, mas o tolo anda na escuridão. Apesar disso, vi que o sábio e o tolo têm o mesmo destino. Disse a mim mesmo: uma vez que terei o mesmo fim de um tolo, de que vale toda a minha sabedoria? Nada disso faz sentido, pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados por muito tempo. Ambos morrerão e logo serão esquecidos. Por isso, passei a odiar a minha vida, pois tudo que foi feito debaixo do sol é frustrante. Nada faz sentido. É como correr atrás do vento. Passei a odiar todo o meu trabalho árduo debaixo do sol, pois deixarei para os meus sucessores tudo o que me esforcei para obter. E quem pode dizer que eles serão sábios ou tolos? No entanto, terão controle sobre tudo o que consegui debaixo do sol, com a minha habilidade e com o meu esforço. Isso não faz o menor sentido. Assim, cheguei a me desesperar e questionei o valor de todo o meu trabalho árduo debaixo do sol. Algumas pessoas trabalharam com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terão de deixar o resultado do seu trabalho para alguém que não se esforçou. Isso também não faz sentido. É uma grande tragédia. O que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol? Seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza, e nem mesmo à noite a sua mente descansa. Nada faz sentido. Por isso, concluí que a melhor coisa a se fazer é desfrutar a comida, a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus, pois quem pode comer ou desfrutar de algo sem Ele? Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. Se, porém, um pecador enriquece, Deus lhe toma riqueza e entrega àqueles que lhe agradam. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Pai, a Tua palavra, ela tem o poder de nos confrontar. Ela tem o poder de mudar as nossas vidas. E nós te pedimos, no nome de Jesus, que nessa noite nós venhamos ser confrontados, mas também refinados e mudados pela Tua palavra, Pai. No nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Meus irmãos, esse texto é bem pesado, né? É um texto muito niilista. Alguns autores tratam, esse texto foi escrito pelo menos há uns 27 séculos atrás, trata
esse como o primeiro memorando niilista da história da humanidade, onde o vazio é o poço, sabe, é o poço que é o resultado da existência. Todos os seres humanos sofrem com nada, com o vazio, com a frustração, com a existência. O ser humano ele tem a necessidade de preencher a sua existência com algo. O ser humano ele não suporta ser igual a um animal que é capaz de se satisfazer apenas com as coisas animalescas, ordinárias da vida. Não é suficiente para o homem, nunca é suficiente para o homem apenas comer e beber todos os dias. O homem, existe uma essência nele que lhe conduz a buscar algo mais. O homem, se ele estiver parado dentro de uma caverna, sozinho, ele vai começar a pensar, ok, o que é a vida? O que é a existência? E aqui, no começo dessa reflexão, nós temos Salomão nos fazendo uma pergunta muito pertinente. O que vale todo o esforço debaixo do sol? Qual que é o resultado? Qual que é o significado? Por que eu devo todos os dias acordar de manhã? E o que vale a pena eu acordar de manhã e, por vezes, fazer um monte de coisa que eu não gosto e ter, do meio dessas coisas que eu não gosto, 1/1000 de contentamento e felicidade com o que eu gosto. Trabalhar 8 horas por dia no meu trabalho, voltar para casa e ali, em meia hora, poder assistir um seriado para dar uma distraída ou conversar com alguém que eu gosto. Contrapartida, eu passei outras 10 horas suportando um chefe chato ou estudando uma matéria que eu não gosto. O que vale todo esse esforço debaixo do sol? Por que não viver uma vida de drogas, sexo e rock and roll? Qual que é a diferença? Eu estou dizendo para além do clichê. Eu sei que é muito fácil, nós temos uma resposta muito pronta, e isso é um cacuete retórico de responder, eu vivo pela existência do reino. Ok, eu quero saber lá, no seu travesseiro, quando você está frustrado com a vida, com vontade de chorar, porque você acha o seu emprego um inferno. Eu quero saber se essa resposta te sustenta quando você chega e coloca a cabeça no travesseiro e suporta o vazio da existência. Quando você chega no seu quarto sozinho, essa resposta, eu vivo pelo meu propósito e a minha vocação, é suficiente para fazer com que você feche o seu celular e não acesse um site pornográfico, ou não fique trocando uma ideia com uma menina diferente, ou um homem diferente ali, tentando flertar com alguma coisa, ou não use qualquer tipo de vício. Não tente preencher a sua eternidade com coisas que não são eternas. Essa resposta, esse discurso retórico é suficiente para te sustentar no momento da aflição? Essas escoras que foram lançadas, que é muito mais um recurso retórico do que de fato real, é suficiente para manter o teu caráter ilibado? É suficiente para preencher o teu vazio? O que de fato sustenta o teu vazio? Porque eu tenho uma notícia para você: o mundo é o mesmo. Não existe uma ilusão maior que é quase uma loucura coletiva. Toda geração tem isso, ela se acha mais evoluída. Toda geração olha para as gerações anteriores com uma empáfia e pensa, nossa, como viviam de forma podre e medíocre os europeus medievais. Só que eu tenho uma notícia para você. Nós vivemos da mesma forma, com os mesmos resultados, independente da tecnologia, há pelo menos uns 2.800 anos para cá. Da mesma forma. Um homem grego, lá na Grécia, um grego comum, ele tinha os mesmos dilemas que você tem hoje deitado no seu quarto. Se você não soubesse de Bíblia, não conhecesse esse texto que eu estou lendo hoje, você provavelmente acharia que isso aqui é um textão do Instagram ou do Facebook. Alguém muito louco, chapado, escreveu isso aqui num momento de muita noia. Meu Deus, essa pessoa é muito depressiva. E você acharia que ele é uma pessoa normal, do nosso tempo. Ele está lendo o nosso tempo. Sabe por quê? Porque as gerações não mudam. Vou dar um exemplo prático para vocês.
Quem aqui já ouviu falar sobre pós-modernidade, relativismo? Nossa, vivemos na sociedade líquida, né? Uma sociedade moderna, onde as coisas não têm forma. Isso é um recurso retórico besta, que não tem sustentação filosófica nenhuma. Vou te dar um exemplo claro disso. 2 pensadores gregos viveram no século V a.C., há 2.500 anos atrás. Protágoras e Górgias, 2 sofistas. Eles, naquele tempo, há 2.500 anos atrás, Protágoras, por exemplo, criou uma teoria do homem medida. A frase conhecida dele é a seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. Para Protágoras, essas são as bases do relativismo, a verdade ela não existe como um ente absoluto. A verdade ela é sujeita ao ser. Trazendo para um conceito mais prático, o frio é uma verdade, não é verdade? Mas o frio é sujeito ao ser. Eu não tenho a mesma sensibilidade que o frio do que ela, ou ela, ou ela. Eu posso, às vezes, estar no mesmo ambiente e não sentir frio. Então, aquela verdade momentânea não é verdade para mim, mas é verdade para outra pessoa. E quem sou eu para julgar a verdade da outra pessoa? Parece uma roda do café filosófico, né? Sabe o café filosófico? Parece uma rodinha do Karnal, se exibindo e falando um monte de autor aleatório, como se ele tivesse inventado a roda. Mas isso é Protágoras, 2.500 anos atrás. Protágoras, o homem medida. O homem é a medida de todas as coisas. Um outro cara, já ouviram falar de feminismo, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, essa turma toda aí, que parece que inventaram a roda também? Pois é, Górgias, um outro filósofo desse mesmo tempo, inventou a teoria da ética relativa. Para Górgias, a ética ela era relativa ao tempo, à idade, ao espaço e à circunstância. Todo homem ele era necessariamente relativo à ética dele, ao ambiente. Isso, teoricamente, faz até um certo sentido, porque você não vai de regata em um fórum, por exemplo. Você não entra lá. Existe uma ética ambiental que nos conduz. Você não fala qualquer tipo de coisa. Eu não vou, dependendo de determinadas palavras, eu não falo aqui no púlpito, né? Porque existe uma ética relativa ao ambiente, ao momento, à idade e tal. Eu não estou falando que é certo, viu? Não saia daqui achando que Górgias tem razão. Tá? Eu só estou expondo para vocês um pensamento para vocês entenderem que tudo isso é apenas uma reciclagem dos dilemas humanos. É uma reciclagem. Nada é novo debaixo do sol. Como Salomão tem razão nesta frase dele. Nada é novo debaixo do sol. Desde o momento em que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, os dilemas humanos se instauraram e eles são profundos, nucleares e não se mudam. O que muda é a roupagem, a aplicagem, mas o dilema principal do homem é preencher o vazio que grita no seu coração. Esse é o grande dilema do homem. Esse é o grande problema do homem. Essa é a força motriz que nos leva a buscar coisas, preencher as coisas eternas com as coisas passageiras. Isso é o que te faz, como aquele cara, o Brian Head, chegar e se tornar um rockstar, e lutar por isso, e desejar aquilo, e lutar, e gastar noite escrevendo música, compondo, e viajar, e chegar lá no topo, fazer um show para 1 milhão de pessoas, se sentir venerado, adorado naquele ambiente, ver pessoas gritando o seu nome em um coro uníssono, voltar para o hotel e cheirar uma carreira de metanfetamina porque ele está vazio. Isso é o que faz um homem igual ele, que alcançou, teoricamente, o sucesso que todo jovenzinho queria. Chegar e expor a filha dele a uma música que diz All day I dream about sex. Todos os dias eu sonho sobre sexo, né? Eu sonho com sexo. Filha na época, tinha 7 anos. O vazio do homem nos leva a um ambiente de completa e absoluta cegueira e perdição. O vazio do homem não é um ambiente que é conduzido pelo diabo. Essa é a grande virada, a grande crise ao qual nós não conseguimos lidar com isso. Não existe um culpado. O culpado somos nós.
A responsabilidade de preencher o vazio não é... E assim, é muito engraçado, porque esse exemplo do Brian é muito legal, porque ele mesmo vê que... Ele vê aquela situação dele, ele sabe que é ele que não consegue se livrar daquilo, porque ele precisa preencher o vazio dele. Não é o diabo que lhe impede de vir à igreja. É o seu vazio. Não é Satanás que lhe impede de servir na igreja. É a sua adoração. Não é o diabo que te conduz a ser uma pessoa idólatra, que se ama, que é apaixonada por você ao ponto de você abandonar tudo. É você. O seu inimigo, brother, não é o diabo. O seu inimigo inicial é você. Porque o vazio é seu, não é do diabo. E nós temos muita dificuldade de conviver com a gente. Você já tentou ficar em silêncio? Eu te desafio essa semana. Desliga tudo. Não estou falando para você ir orar. Estou falando silêncio. Silêncio. Desliga tudo. 1 hora. Eu duvido que você consegue. Desliga tudo. Celular, tudo. Não é porque você está com enxaqueca, não. Normal, sem estar com enxaqueca, sem estar cansado. Você está de boa, chega tudo, desliga a TV, desliga seu celular, entra para dentro do quarto, fecha a porta e fica 1 hora lá dentro, sentado, quietinho, com vazio, convivendo com você. Sabe que o entretenimento da nossa geração, ele é um sintoma muito grande disso. Jesus Cristo, ele tinha por hábito esse ambiente de solitude. Quando Jesus ia para... Tem gente que tem muita dificuldade de orar. Sabe por que essas pessoas têm dificuldade de orar? É porque elas falam igual um condenado. Amém. E acha que isso é oração. E acha que isso é um ambiente de oração. Acha que ali você falou com Deus. Você falou no máximo com você. Você começou a conversar, você conversou sozinho. Mais um pouquinho era esquizofrenia. Você falou um monte de coisa, você falou um monte de coisa, você falou, e tudo para ti. Antes de tudo, oração é silêncio. É quietude da alma. Já viu que tem gente que ora que parece estar pregando para Deus? Oh, inefável Criador. Nessa noite aqui, com a tua presença, o Senhor sabe das tuas... Ele sabe. Não precisa falar que Ele sabe, porque Ele sabe. Ele é Deus. Nós precisamos olhar para esse conselho dado há 2.700 anos atrás e aprender que a vida é nada. Vazio do vazio. Tudo é vazio. Ou em outra tradução, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Ou em outra tradução, nada faz sentido. Sim, nada faz sentido. Em todas essas traduções, existe uma palavra no hebraico chamada rebel, que ela é muito simbólica, porque essa palavra é a palavra que perpassa todo o livro do Eclesiastes, do começo ao fim. Ela tem várias traduções. Dentre as traduções que nós temos, a tradução que eu já citei, do vazio, do nihilo, do nada. Também ela é traduzida como vaidade, sim, como Jerônimo traduziu na Vulgata Latina. Mas as duas traduções que mais se encaixam nesse texto, e uma delas eu li na NVT, é do nada, do vapor, do vazio. Essa palavra, vazio, rebel, ela também era utilizada em um culto muito específico, onde os judeus, depois da colheita, depois de colherem o trigo, colherem os grãos, eles pegavam um pão quente, abriam ele e sopravam, e saiu vazio, a fumaça, que ela também é traduzida como vapor. E eles lembravam que, apesar do celeiro estar cheio, a vida é vapor. A vida é brevidade. A vida passa. E sabe por que Salomão chegou com tanta propriedade nessa conclusão? Porque ele fez
a caminhada que todo homem que não conhece a Deus ou que não ama a Deus acima de tudo faz. O conselho de Deus, no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Parece uma coisa meio boba, meio simples, mas tem uma profundidade e é uma vacina para a nossa existência inimaginável. Não é o primeiro mandamento à toa. Amar a Deus sobre todas as coisas. Todos os pecados que nós cometemos têm como origem não amar a Deus. Todas as quedas que nós caímos têm como origem amar mais todas as coisas do que a Deus. E eu não digo se simpatizar por Deus. Eu não estou dizendo de você achar Jesus legal. Eu não estou dizendo que é você achar o evangelho bacana. É amar a Deus. O padrão de amor de Deus, querido, não é um padrão de amor humano. O padrão de amor de Deus é o padrão deixado por Paulo na carta aos Filipenses, que ele estava lá no alto, mas em obediência a Deus se esvaziou de si, se tornou pó, criatura, em favor de cada um de nós. É ele como criador se tornando criatura. Olha que loucura! Você sabe por que o mundo grego tinha tanta dificuldade? Se você pegar esses 17, você vê que aqueles dois grupos que estavam debatendo ali, os estoicos e os epicureus, eles achavam Paulo, eles chamam Paulo de espermalogos, né? É um tagarela. O que é um tagarela? É aquele que fica semeando palavras ao vento. Esse é o xingamento que eles dão para Paulo. Paulo, você é um tagarela, um espermalogos. Uma pessoa que fica jogando palavras ao vento sem conexão. O que você está falando não tem sentido. É isso que eles falam. Sabe por que não tem sentido? Porque para qualquer cultura humana, regida pelos homens, não faz o mínimo sentido um Deus que se tornou criatura. Isso não é expressão de amor para o mundo. Expressão de amor é você ser um Zeus que vai lá e quer, e possui, e pega. Expressão de amor, sabe o que é? Você ir lá e achar que Deus te criou para ser bem-sucedido. Isso é a expressão de amor humano. É achar que Deus, o Criador do universo, o Todo-Poderoso, olhou lá do alto, não, acho que eu vou criar o Joãozinho para ele ser muito rico. Olha, o Joãozinho vai ser muito rico. Eu vou criar o Joãozinho para ele ser um rockstar. O Joãozinho vai ser bem... Deus está nem aí para isso. Para Deus, os seus sonhos, me desculpe te falar isso, as suas ambições, os seus desejos, é vazio. É sopro, é vapor ao vento, porque não é que ele é ruim, não é que ele é mau, é que a existência é vapor ao vento. Hoje, querido, você tem 25, 20, 30, 40 anos, e daqui 30 anos você vai estar com 70, brother. E 30 anos é assim, ó. E daqui 60 anos você é um morto. E 60 anos é assim. E daqui 100 anos, se Jesus não voltar, ninguém vai lembrar que você existiu, nem seu bisneto. A existência é isso aí. Quem aqui sabe o nome do bisavô? Quem aqui conviveu com o seu bisavô? Nós temos um, eu não. Estou levantando 3, 4, 5. Cara, a vida é vazio, a vida passa, velho. A vida passa. E ele percorreu todo o caminho que alguém pode percorrer. Primeiro recurso dele, buscar o prazer naquilo que aparentemente é ético. E nós, como a gente erra nisso? Como muitas pessoas se frustram na vida cristã, porque elas acham que fazer o bem é o chamado deles. Você acha que ser honesto é o seu chamado. Não, porque eu sou honesto. Eu sou um bom rei. Eu busquei a sabedoria. Eu fiz o certo. E quem diz que Deus te chamou para fazer o certo? Deus te chamou para amar Ele. O certo é consequência do seu amor por Deus e não o contrário. Você faz o certo não é porque você anseia pelo certo.
Você busca a sabedoria não porque você é um escravo da sabedoria. Você busca isso como reflexo do seu amor por Deus. Nós invertemos a nossa relação com Deus e achamos que, quando Tiago fala que as coisas não são por obra, que Paulo fala que as coisas não são por obras, que a salvação não vem através disso, nós achamos que é só, Paulo está falando sobre dar alguma coisa para mendigo, ajudar uma creche. Paulo não está falando só disso, não. Quando fala de obras, é qualquer tipo de benfeitoria que você faz. Tem gente que acha que é muito cristão só porque ele não sonega imposto. Ou você acha que você é muito cristão só porque você não mentiu. Brother, isso é sua obrigação. E você só não faz isso porque você ama a Deus e não o contrário. Você não ama a Deus porque você faz isso. E todas as pessoas que caminham pela trilha de achar que a ética dele é suficiente para denominar ele como cristão, todas as pessoas que acham que eles são muito bons por fazer o certo, desculpa, o seu destino é o vazio. Você vai estar nessa igreja, vai vir culto após culto, e vai todos os dias voltar para sua casa. Em determinados momentos você vai deitar a cabeça no seu travesseiro e vai se sentir triste, solitário, vazio. Ou busca no trabalho. Nossa, eu quero ser bem-sucedido. Eu tinha um discurso quando eu era adolescente, que olha só a graça. Eu virava para meu pai e falava: pai, Deus me deu um chamado muito forte. Deus me chamou para ser rico e sustentar a obra dele. Olha só. Eu achava que isso era chamado, e eu achava que eu amava a Deus por querer isso. Na minha cabeça juvenil, eu achava que Deus estava olhando para lá e falou assim: beleza, campeão. O amor a Deus é a essência de todas as coisas. Lembre-se sempre, você não faz o certo porque você precisa fazer. Você não faz o certo porque você ama a Deus. Você ama a Deus e por isso faz o certo. Não inverta a ordem das coisas, que a origem é sempre a frustração. Olha só o que Salomão fala depois de buscar isso. Observei tudo o que acontece debaixo do sol, e de fato, nada faz sentido, é como correr atrás do vento. Aí ele conclui dizendo: o que está errado não pode ser corrigido, e o que ainda falta não pode ser recuperado. Olha só. Você sabe por que você nunca vai conseguir fazer o certo e vai se sentir contente nisso? Só vai se sentir contente amando a Deus e a partir disso frutificando certo? Porque você não pode mudar o mundo. Você não vai mudar o mundo. Existe uma frase do Mahatma Gandhi que diz que seja a mudança que o mundo precisa. Pensa numa mentira. Você não vai mudar o mundo. O mundo continua mal. E, biblicamente falando, o mundo vai piorar. Não existe. A Bíblia já deu o spoiler da existência, gente. Não acha que vai ter... Nossa, que novidade, um tempo de paz. O mundo, ele é mau e ele vai continuar pior ainda, porque essa é a essência do mundo. Estranho se o mundo fosse bom. Estranho se eu ligasse o Datena e estivesse falando: olha só aqui, me dá imagens desse homem fazendo a doação, olha só, me dá imagens desse... Não, ele tem que mostrar mesmo morte, tudo aquilo ali, porque aquilo ali é a essência do mundo. Jesus disse: no mundo vocês terão aflição, no mundo jaz no maligno, o mundo é mau. Essa é a essência do mundo. As coisas não vão mudar, você não foi chamado por Deus para ser, você foi chamado por Deus para amar a Ele. Se nesse percurso de amor você conseguir mudar alguma coisa, é como reflexo do amor a Ele. Se você começar a sua vida cristã, ou caminhar no meio da sua vida, ou chegar no fim da sua vida cristã, achando que Deus te chamou para mudar o mundo, você vai chegar no fim dela, como Salomão, e dizer: meu Deus, que vazio. Agora, se você caminhar amando a Deus, e nesse percurso ocasionar de mudar o mundo, eu te garanto, vai existir uma saciedade nele que você nunca experimentou. Nunca experimentou. Às vezes, nós não conseguimos gerar frutos efetivos no reino. Sabe por quê? Porque a gente acha que nós vamos ganhar os nossos irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor, com o discurso. Nós vamos ganhar as pessoas que convivem com a gente com os nossos atos. João diz que nós seremos conhecidos pelo amor.
O mundo só é mudado quando ele é impactado pelo amor de Deus. E você só consegue viver isso quando você ama a Deus acima de todas as coisas, inclusive do bem, inclusive do mal. Imagina só se Abraão fosse uma pessoa extremamente ética e Deus chegasse para ele e falasse assim: Abraão, dá seu filho, pega um burrico, 2 parças seu, vai, caminha 3 dias, chega lá, você sobe e eu quero que você mate o seu filho para mim. Imagina só. Não, isso não é bom, isso não é o bem. Eu não estou falando que Deus vai te revelar alguma coisa. Ah, mata fulano. Isso foi só com Abraão. Viu? Você fazer isso, vai num psiquiatra que você está totó de cabeça. Não procure ajuda pastoral, procure um psiquiatra que você está dodói. Aquilo ali é para Abraão, mas para nos mostrar o amor acima de todas as coisas. O amor a Deus acima de todas as coisas. A grande lição ali é mostrar que nós precisamos amar a Deus acima daquilo que a gente acha que é certo. Acha que é certo. Não, eu acho que a igreja tem que ser tocada assim. Você tem que achar que ama a Deus. O restante, gente, Deus transforma pelo amor dele. Se você não conseguir corrigir isso no seu coração, você vai caminhar para o segundo erro de Salomão e o erro final, para eu encerrar, que vai desistir de tudo e vai ir para a esbórnia. Vai se entregar à vida e vai achar que ali você vai conseguir saciedade. Eu preguei ontem aqui na sede sobre o Salmo 73 e você tem um desafio muito grande de Asaf. Asaf está ali em uma introspecção, refletindo sobre a vida, e ele chega e diz: eu quase caí, eu quase abandonei a congregação, olha só, eu quase abandonei a congregação para viver como os ímpios. Eu quase abandonei a fé para viver como os ímpios, porque eu achava que aquilo era a forma certa de correr, porque eu olhava para mim, pobre, destruído, olhava para os ímpios, bem-sucedidos, o seu corpo era saudável, e chegava à conclusão que eu estou errado. Eu tenho que ser ímpio mesmo. Eu tenho que ir para a esbórnia, eu tenho que fazer nada. E aqui, gente, eu não estou falando só de pecado muito grande, não. Às vezes você está aqui dentro e você vai se desestimulando do seu chamado, se desestimulando do seu serviço cristão, arrefecendo a potência que você tinha no Evangelho para viver cada vez mais um Evangelho de prazer. Um Evangelho de prazer. E o fim disso é igualmente o vazio. O fim disso é uma vida de rebelião contra Deus. O fim disso é igualmente se sentir um nada. A única solução para que nós possamos encontrar em Deus satisfação, a única solução para que nós possamos entender que nós não somos chamados para uma vida de prazer, de sexo, drogas e rock and roll. Como eu te disse, isso aqui não é uma palestra do Proérbio. Eu não vou falar para você sobre os perigos da marihuana. Eu vou te falar sobre o perigo do seu coração. Sobre o perigo do não amar a Deus acima de todas as coisas. Sobre o perigo de você não entender que amar a Deus é algo inegociável no Evangelho. Não existe outra forma de ser cristão. Não existe outra forma de viver segundo o coração de Deus. Não existe outra solução para a sua vida a não ser o amor de Deus. Qualquer outro caminho que você tomar vai ser vazio. Se você está vivendo hoje este vazio, buscando, seja tomando a decisão de parar, diminuir o seu trabalho em Cristo, diminuir o seu esforço em Cristo, ou mesmo de forma quase inconsciente, não evangelizando com a mesma efusividade, não entendendo aquilo que Deus fez, ou praticando pecados que você tem contumazes, refém de vícios, de pornografia, de cocaína, de qualquer coisa, seja qual for o seu problema, todos eles têm como origem não amar a Deus acima de todas as coisas. Todos, sem exceção. A sua vaidade. Quantas vezes a gente briga, e eu sou uma pessoa muito brigona,
Eu tenho uma facilidade muito grande para brigar. E quantas vezes a gente briga e no afã de estar certo, no afã de impor a nossa opinião, na verdade ali a gente já está pecando há muito tempo, e no desejo de estar certo, às vezes você está até certo, você coloca de lado o amor de Deus e vai lá, não, eu estou certo, eu tenho que brigar pelo certo. Muitas vezes eu apanho de Deus por causa disso, porque eu acho que eu estou brigando pelo certo, quando eu vejo eu estou brigando pela minha opinião, não pelo amor de Deus. Não pelo amor de Deus. Eu acho que eu tenho razão, eu acho que eu estou certo. O reino de Deus é o mais importante. E aqui eu encerro com um lindo poema, uma linda canção, quase uma canção. Ela, em alguns textos do Talmud, ela já é ritmada, mas é um poema lindíssimo. No último capítulo de Eclesiastes, diz assim: não se esqueça do seu Criador nos dias da juventude. Honre-o enquanto você é jovem. Antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos e você dirá, não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam o seu brilho, o brilho dos seus olhos, e as nuvens voltem a cobrir os céus depois da chuva. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer e antes que os seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar e antes que os seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que os seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas. Antes que os seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer. E antes que você perca o desejo. Lembre-se dele antes que falte pouco a descer ao túmulo, do túmulo ao seu lar eterno, e pranteadores chorarão no seu funeral. Sim, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despeça, junte a fonte e a roldana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará ao Deus que o deu. Nada faz sentido, diz o mestre, nada faz sentido. Lembre-se de Deus. Nos momentos onde você for tentado a amar mais a si, lembre-se de Deus. Nos momentos onde você for tentado a fazer aquilo que você acha que tem que ser feito, lembre-se de Deus. Nos momentos de maior intensidade da tentação, da dificuldade, da provação, lembre-se de Deus. O conselho, o último conselho, aqui o texto acaba, o último conselho de Salomão. É um conselho simples, mas poderoso. Lembre-se de Deus enquanto você pode. Lembre-se de Deus enquanto você tem fôlego de vida. Lembre-se de Deus enquanto você tem força. Lembre-se de Deus. Traga à sua memória quem é que te salvou. Traga à sua memória quem te libertou do jugo do inferno. Traz à sua memória quem te amou quando você o odiava. Traz à memória todas as vezes que você se sentir fraco, quem te perdoa todas as vezes que você peca. Traz à memória aquele que morreu por você na cruz, sem você merecer. Quando você se sentir desmotivado e continuar servindo ao Senhor, lembre-se do Criador. Quando você se sentir tentado a abandonar tudo, lembre-se do seu Criador. Quando você olhar para a vida e achar as coisas lá fora mais interessantes do que uma vida com Deus, o único conselho que Salomão nos dá: lembre-se do Senhor enquanto você pode. Porque a vida, ela tem essa característica, ela é breve, ela é rápida, tudo passa. E os dias chegam para todos. Não ache que porque você é jovem que a vida não vai chegar para você, porque ela chega como um bitrem que te atropela. E quando você vê, você está com 30 anos, 60 anos, 90 anos, ou como eu, que olho para casa e vejo eu estou lá bem distraído, eu vejo um piá de 1 ano passando, e eu, meu filho, eu tenho um filho. E eu olho e falo, cara, a vida passa, né? Olha só, eu tenho um filho, cara.
vida passa, a vida passa. Mas acima de todas as coisas, lembre-se do seu Criador.